A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. E para quem estiver conhecendo agora este conteúdo aqui, este canal, o meu nome é Isaac e eu lhe convido amigavelmente, com muito amor no coração, para que você esteja ajudando muitas pessoas a estarem ouvindo o conteúdo que é apresentado aqui neste canal. Estamos lendo esta lição, esta revista, Lições Bíblicas, é um conteúdo que é utilizado nas escolas bíblicas dominicais, nas Assembleias de Deus, cada domingo das 9h30 às 11h30 da manhã. Vou estar lendo aqui mais uma lição, esta lição aí do trimestre que foi intitulado A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Como eu estava dizendo, para você que ainda não for inscrito aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever. Com certeza estarei muito honrado tendo cada dia pessoas se inscrevendo aqui, sabendo que com cada inscrito, com cada like, comentário, cada sino ativado de notificação e também as inscrições, enfim, né, tudo que diz respeito a cada pessoa que Deus estiver, né, mandando aqui para se inscrever e fazer com que tantas outras pessoas estejam também ouvindo as palavras de vida eterna, que são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está, né? Lições Bíblicas do terceiro trimestre de 2020. Foi o pastor José Gonçalves, o vaso de honra que Deus se utilizou para nos trazer esta bênção. Através desta ferramenta nós examinamos as Escrituras, como o Senhor Jesus falou. Aqui estão as lições de 1 a 13, o título de cada lição. E como cada vídeo é uma lição, eu já escolhi uma lição para estar registrando aqui. Hoje vamos estar lendo a lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Satanás, lição 3. Se inscreva, compartilha, confirma o teu like, porque isso vai fazer com que outras pessoas estejam tendo acesso a esta bênção aqui. Lição 3, 19 de julho de 2020. Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1 e 6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Leitura diária. Segunda, o diabo se apresenta diante de Deus. Terça, Satanás é o testemunho de Deus a respeito de Jó. Quarta, só é possível servir a Deus na bonança. Quinta, a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Sexta, Deus impõe limites a Satanás. Sábado, o diabo pede permissão para tocar na saúde de Jó. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele,
e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E nos sugeridos, objetivo geral, objetivos específicos, interagindo com o professor. Comentário. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal escrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra que o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Tópico 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Subtópico de número 1. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Subtópico de número 2. Um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente, semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Subtópico de número 3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, os vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis
e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. Subtópico 1. Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Subtópico 2. Acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Subtópico 3. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Tópico 3. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Subtópico 1. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Subtópico 2. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo. O mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No entanto, no momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo,
testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Conclusão: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. Assim é concluída a leitura de mais uma lição das revistas Lições Bíblicas utilizadas nas escolas bíblicas dominical, que é um culto realizado cada domingo nas denominações das Assembleias de Deus, na denominação Assembleia de Deus, aonde se é assegurada a sã doutrina de Cristo, a palavra de Deus, as Escrituras da verdade, a Bíblia Sagrada. As escolas bíblicas dominicais se realizam, como eu disse no começo do vídeo, cada domingo, das 9h30 às 11h30 da manhã. As portas de cada templo estão abertas ao público e todos temos a liberdade de comparecer. Compareça nas escolas bíblicas ou em uma das escolas bíblicas dominical e conheça essa obra de Deus, ou esta parte da obra de Deus dedicada ao ensinamento, ao estudo das Escrituras. Agradeço a sua atenção e aqui concluo a leitura de mais uma preciosidade extraída das Escrituras, a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.